Bom, pessoal, nossa aula de hoje é uma aula muito especial. Eu gosto muito dessa aula. A gente vai fazer essa aula, ela é uma viagem. A gente, eu, nós vamos, a gente, nas últimas semanas, a gente vem estudando, né, sobre o relevo, sobre o clima, sobre vegetação, sobre água, né? E aí, então, essa aula de hoje, ela é uma aula que vai juntar todos esses conhecimentos e, e, e ajuda a fazer mais sentido ainda tudo isso que a gente vem aprendendo, né? Porque esses elementos, né, do relevo, do clima, da vegetação, etc., eles são dinâmicos e eles dependem um do outro, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver como que eles se entrelaçam, né? E aí, é uma aula que eu gosto muito porque eu trago fotos de várias viagens que eu fiz por aí. Então, é uma aula interessante porque a gente consegue ver algumas paisagens de verdade, né? Não é só o que está no livro ali, né? E aí eu posso contar um pouquinho do que eu sei para vocês e do que eu visitei. Então, eu espero que vocês gostem. Apesar de ter bastante fotos, tem bastante informações também. Então, eu já peço que você prepare aí seu caderno ou seu arquivo, se você estiver fazendo anotações digitais, para poder anotar essas informações, porque são bastante informações e elas são bem importantes, tá? Eu já vou começando, porque senão fica muito extenso, tá bom? Só antes de eu começar rapidinho, vou dar um lembrete, né? Então, eu mandei mensagem para vocês e avisei lá no grupo que todas as atividades que estão no Moodle são obrigatórias. Então, tem que fazer. Se tem um vídeo lá, tem que assistir. E anotar as informações importantes no seu caderno. Se tem PDF, tem que ler, grifar o que for importante, anotar o que for importante e assim por diante, né? Tem site para acessar? Acessa. Né? Só o que está escrito que não é obrigatório, que aí você não precisa fazer, mas pode fazer também. Enfim, é tudo obrigatório. E aí o conceito final de vocês vai ser dado a partir desse estudo de todos esses materiais. Beleza? Bom, então, a aula de hoje, o tema da aula de hoje são os domínios morfoclimáticos. E é um tema que eu gosto muito, apesar desse nome parecer um palavrãozão, né? Então, eu vou começar explicando o que são esses domínios morfoclimáticos aí, o que isso significa. E quem criou esse nome, né, quem criou esses conceitos, esse nome foi um geógrafo brasileiro, que é o Aziz Absaber. Ele tem esse nome porque ele é tinha esse nome porque ele era descendente de libanês, infelizmente ele já faleceu, mas ele é brasileiro, né? E ele escreveu vários livros, né? Ele é um geógrafo, foi um geógrafo muito famoso no Brasil e no mundo, principalmente por causa desse trabalho, né? E esse daqui é o livro que ele é, condensou os trabalhos que ele veio fazendo na vida toda dele. Então, ao longo da vida toda dele, ele foi estudando sobre a geografia do Brasil. E aí, nesse livro aqui, ele condensou todos esses trabalhos, chamando, né, criando esse conceito que ele chama de domínios morfoclimáticos ou domínios de natureza, né? O nome do livro é Os Domínio. Então vamos tentar entender o que é esse domínio morfoclimático. Domínio, a palavra que ele está usando aqui não quer dizer de dominação, de fazer uma pessoa ou alguém ser dominado ou subjugado, nada assim. Domínio que ele está querendo. Vocês estão. Eita. Quando for assim, vocês têm que me avisar, tá bom, pessoal? Porque na internet é péssimo. Professor, é que quando o senhor está falando, às vezes o senhor fica travando. Então eu vou fazer o seguinte, só um minutinho que eu vou entrar. Travando sua fala, professor, daí não tá dando para acompanhar. Tá, eu vou entrar com o meu celular, então, para resolver isso, só um minuto.
Professor, Oi, já pode ir fazendo as anotações, né? Conforme o professor vai falando, né? com certeza. Agora vocês me ouvem? Sim. Então, beleza. Então, eu vou falando aqui. O que vocês não ouviram nada, então, que eu comecei a explicar aqui dos domínios e do geógrafo? Deu para entender até a parte do geógrafo, daí depois começou a travar. Tá bom, então. Então, eu vou voltar falando, né? Então, esse daqui é o livro dos domínios morfoclimáticos e ele define aqui, né, que domínio, quando ele está querendo dizer domínio, não é dominação, não é de dominação, de subjugar um inimigo, nada assim. Significa domínio aqui, ele está querendo dizer de área, né, de um espaço, né, de uma região, na verdade. E aí é como se a gente falasse, esse aqui é meu domínio, né, igual lá no Rei Leão, que ele fala assim, tudo que você olha é seu, né, então esse é o seu domínio, né, é a sua área, né, então é nesse sentido que ele chama de domínio. E aí morfoclimático é uma palavra que ele junta palavras, assim, ó, dá para a gente separar aqui entre morfo e climático. Morfo vem da palavra forma, significa forma. Então, que nem no Power Rangers, que tinha hora de morfar, é hora de mudar a forma. Ou quando a gente fala de de... Como que é? Esqueci. Metamorfose, a palavra metamorfose é mudar de forma, né? Transcender a forma. Então, morfo significa forma. O que na geografia, né, uma paisagem, qual que é a forma da paisagem? É um relevo, né? Então, em relação ao relevo, morfo, climático, em relação ao clima, né? Então, é uma região em que predomina certas características de relevo e de clima. Aí ele dá uma definição aqui, eu peguei um pedaço de uma definição do livro dele. Ele é um cara que ele era genial, né? Ele e ele escrevia de uma maneira que não era muito simples de entender. Ao mesmo tempo que ele trazia umas formas meio poéticas. Inclusive ele escreveu um livro que conta sobre o que é ser geógrafo, que é esse aqui, ó. Que ele fala que ele explica na percepção dele o que é ser geógrafo, né? E conta a história da vida dele. E tem vários poemas, porque ele gostava de escrever poemas, né? Então, conforme a gente for apresentando para vocês, vocês vão ver que às vezes foge um pouquinho daqueles nomes científicos, as coisas, e ele traz uma coisa mais poética, umas características mais poéticas. E aí eu vou ler aqui para vocês e tentar explicar o que ele quer dizer com esse domínio morfoclimático. Então, o que é um domínio morfoclimático? Ele diz que é um conjunto espacial, ou seja, um conjunto no espaço, né? Não no espaço sideral, mas no espaço na superfície da Terra, né? De certa ordem e grandeza territorial, que pode variar de centenas de milhares a milhões de quilômetros quadrados de área. Ou seja, o que ele está dizendo? Que pode ser um lugar que pode ser pequeno, com apenas alguns milhares de quilômetros quadrados, mas pode ser uma área muito grande de milhões de quilômetros quadrados. E aí, o que tem dentro dessa área, dentro desse domínio? Ele diz que tem um esquema coerente de feições de relevo e tipos de solo, formas de vegetação e condições climático-hidrológicas. Ou seja, ele diz que é uma área, um domínio que tem características coerentes, ou seja, que fazem sentido, que se organizam de uma maneira lógica, né? Entre características do relevo, do tipo do solo, tipo de vegetação, características do clima, características da hidrografia, né? Ou seja, são paisagens que têm feições paisagísticas e ecológicas integradas, ou seja, o clima, a vegetação, o relevo, o solo, a hidrografia, tudo isso se organiza de maneira integrada. Uma coisa está integrada à outra, elas se influenciam diretamente, né?
Aí ele diz, em que as condições fisiográficas, ou seja, das formas, das características físicas, e biogeográficas, ou seja, dos animais, das plantas, da vida que existe ali, formam um complexo relativamente homogêneo e extensivo. Ou seja, tem a ver mais ou menos com isso que tá, essa imagem que a gente vê aqui, essa foto, né? Que quando você olha, ó, você vê por uma grande extensão, né? Você vê até perder a vista, parece que é um lugar que tem as mesmas características, não é? Ó, de relevo, de vegetação, não é mesmo? Então é isso que ele está querendo dizer, que é um domínio, é uma área em que, por dentro dessa área, né, existe uma característica, uma paisagem que é homogênea, ou seja, tem as mesmas características. E que não só tem as mesmas características, mas que essas características são integradas umas com as outras. O clima se integra à vegetação, que se integra ao relevo, que se integra aos tipos de solos e assim por diante. Então forma essa paisagem coerente que ele fala aqui, né? Um esquema coerente de ações. Me diz se vocês conseguiram entender isso ou se eu preciso explicar de novo, porque isso é muito importante, porque aí isso vai dar o tom para o restante da aula. Pode ser sincero, é para ser sincero, se você não entendeu é para dizer, porque daí eu explico de novo, por favor. Professor, então, Pode falar, Débora. professor, então, tipo, pelo que eu entendi, então, esse domínio morfoclimático seria, tipo, como o professor explicou, seria uma mutação do tempo, seria isso? Uma mudança? Não é uma mudança, é que nesses espaços, nesse lugar, existem características que são homogêneas e que são características daquele lugar. Então, não que não tenha mudanças nesses lugares, mas essas características são homogêneas, são as mesmas, basicamente, né? Então, eles têm as mesmas feições, parecem as mesmas coisas. Então, é que nem essa foto que tem aqui do lado, que é essa foto do livro, né? Então, olha só, se você olha para essa paisagem, né? Você olha ali e em toda aquela área que você está vendo, a vegetação parece semelhante, o relevo parece ter a mesma forma, não é? O clima ali, pelo menos o tempo que você está vendo, né? Parece de maneira geral igual. Enfim, são esses elementos, são todos parecidos e dão essa unidade, parece uma coisa só, né? Parece que não tem muitas coisas diferentes entre elas ali no meio. Beleza, Débora. Mais alguma dúvida por enquanto? Vou passando então e conforme vocês tiverem dúvida, podem me perguntando que eu vou ajudando. É para perguntar, não fica com dúvida. Então, ele pegou, depois desse extenso trabalho que ele fez, ele saiu andando, na verdade, ao longo da vida dele, ele foi conhecendo o Brasil todo, às vezes até no lombo de mula. Ele subia no lombo de uma mula e andava por quilômetros e quilômetros para poder entender como que eram as paisagens, né? E aí ele pegou e desenhou esse mapa aí, que é esse mapinha aqui, ó. Na verdade, esse é um pouquinho diferente, né? Mas o que ele desenhou originalmente foi esse daqui, em que ele dividiu o Brasil nessas regiões aí que são os domínios morfoclimáticos, né? E aí nós vamos falar um por um, né? A gente tá aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, em Foz do Iguaçu, nessa pontinha vermelha, vocês conseguem ver aí, né? E então temos 6 domínios morfoclimáticos. O que está mais próximo da gente aqui é esse verdinho, azulzinho aqui, que é o domínio das araucárias. Mais ao sul tem esse daqui, que é o domínio das pradarias. Esse cinzinha no litoral é chamado de domínio dos mares de morros. O que tem grandão aqui no centro é o domínio do cerrado. Em vermelhinho ali
é o que ele chamou de domínio da Caatinga. E, em verdinho, o domínio amazônico. Falar, professor, mas tem esses domínios e essa área que está em branco aí, em bege no meio deles? É o que ele chamou de faixas de transição. E aí eu vou explicar depois o que são essas faixas de transição. Então, esses são os 6 domínios que ele definiu, e aí a gente vai se aprofundar em cada um deles agora. Então, conforme eu vou falando para vocês, vão ter as características desses domínios, não se esqueçam de anotar. Esse mapinha, esse estudo dele é tão famoso, é tão importante, que muitas vezes só aparece isso aqui para vocês, ó. Por exemplo, nas provas, em vestibulares, aparece esse mapa, e não tem nem informação nenhuma, não tem o título, não tem nada. E ele já pergunta para você o que são isso daqui, ou quais as características dessa região aqui, ou quais as características dessa região aqui. Por quê? Porque é tão famoso que é para guardar esse mapa para o resto da vida. Então, se você quiser, pode imprimir, pode desenhar isso no seu caderno, colar na parede, fazer coraçãozinho, porque é muito importante. Esse estudo é um dos estudos mais importantes de paisagem no Brasil. Então, vamos começar a falar primeiro do domínio que está mais próximo da gente, que é o domínio das araucárias. Para cada domínio, ele fez um resuminho, ele deu um subtítulo, que é como se fosse um resumo das características desse lugar. E aí, por isso que é importante, quando eu estava estudando na época de vocês, quando eu tinha a idade de vocês e estava estudando esse assunto, eu achava que ele fez isso só para complicar e para fazer a gente decorar esses subtítulos aqui. Mas, na verdade, depois, com o tempo, eu percebi que foi uma maneira dele tentar facilitar a nossa vida. Porque se você souber esses subtítulos, souber o que está escrito aqui, você consegue lembrar de todas as características desses lugares, né? Então, ele diz que o domínio das araucárias é uma região de planaltos subtropicais com araucárias. Quando ele diz planalto, ele está querendo dizer em relação ao relevo. Quando ele diz subtropical, ele está querendo dizer as características do clima. E quando ele diz com araucárias, ele está se referindo à vegetação desse lugar. Então, como que são esses planaltos? São os planaltos e chapadas aqui do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só que são essas regiões com altitudes superiores a 400 metros de altitude. Aqui em Foz do Iguaçu, nós estamos a mais ou menos 200 metros de altitude. Por isso que a gente não faz parte desse domínio exatamente. Por isso, ó, que a gente que está aqui, nessa pontinha, não está dentro do domínio das araucárias. Por quê? Porque essa região aqui, ó, ela tem uma altitude menor que 400 metros de altitude. Então, por isso que a gente não faz parte desse domínio. Tá? E por que essa altitude é importante? Por que tem que ser acima de 400 metros de altitude? Porque é só acima desses 400 metros de altitude que acontece essa vegetação da floresta das araucárias. Então, é acima de 400 metros de altitude que predomina a floresta de araucárias. Ah, professor, mas tem araucária aqui em Foz do Iguaçu? É verdade, tem, mas não é a vegetação predominante, não é a principal vegetação que acontece aqui. E aí eu vou falar daqui a pouco por quê. Por quê? Porque essa vegetação depende das características do clima. Então, o clima precisa ter temperaturas mais baixas para a floresta da araucária conseguir se desenvolver. E no calor que a gente tem aqui, com o tanto de calor que faz aqui, essa floresta não consegue se desenvolver tão bem. Por isso que não tem tanta araucária quanto tem nas regiões da floresta de araucária, no domínio das araucárias. Então, olha só, a vegetação está ligada com o relevo e o clima também está ligado a todas essas características, né? Então, olha só, é o relevo que faz com que o clima seja mais baixo, a temperatura seja mais baixa, né? E a vegetação consegue se desenvolver, então, nessa temperatura que é mais baixa, né? Então, o clima dessa região tem uma alta pluviosidade durante o ano todo, mas a temperatura cai bastante no inverno. O
que também é o que acontece com a gente. A temperatura cai bastante no inverno, né? Mas ao longo do ano, essas temperaturas são mais baixas aqui nessa região do domínio das araucárias. Por isso, então, que tem essas características. A vegetação, ela é uma vegetação que a gente chama de vegetação associada. Por quê? Porque a floresta de araucárias, ela é uma vegetação que se desenvolve de maneira associada com essa outra vegetação aqui que a gente chama de Campos Gerais. Quem já foi ou já passou lá por Ponta Grossa, por exemplo, já viu a vegetação que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, como que é a floresta de araucária? Ela é assim, ó. Isso daqui é uma foto minha, né? Então, é uma floresta cheia das araucárias, então tem muitas araucárias, e é associada com essa vegetação de Campos Gerais aqui, que é essa vegetação rasteira de gramíneas, né? Composta principalmente de gramíneas ou alguns arbustos, né? Então, é a floresta de araucária junto com a vegetação dos Campos Gerais. Essa daqui é uma outra foto, mas essa foto não é minha, tá? Em que você consegue ver, né? Olha só, esses Campos Gerais, que muitas vezes são utilizados para pastagens, né? Porque são campos. E a vegetação da floresta de araucária nos lugares onde tem mais umidade e o solo é mais profundo, porque a araucária precisa disso, né, de um solo mais profundo para conseguir se desenvolver. Então, é assim que se desenvolve, dessa forma que tem as características do domínio das araucárias. Alguma dúvida sobre esse domínio, por enquanto? Professor, Diga. professor, você pode voltar só ali naquele domínio das araucárias, onde está escrito isso, esse Planalto, para mim poder anotar rapidinho. Obrigada. Obrigada, professor. Débora, nada. Eu só acho que eu vou passando e aí você vai me falando quando eu tiver que voltar, tá? O próximo domínio é o domínio das pradarias. E aí é aquele que eu mostrei para vocês aqui, ó, aqui no sul do Brasil, tá vendo? Fica lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu for falar para vocês, vou falar bastante dos gaúchos, porque fica exatamente nessa região no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Então, o que ele deu de subtítulo para esse domínio, né? Ele chamou de coxilhas e não coxinhas, coxilhas subtropicais com pradarias e não pradarias, não padarias, aliás, né? Mistas e não mistos. Não confunda, isso daqui não é uma aula de culinária, não é. Tá dando fome já aqui em mim. Então, ele chamou isso de coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Coxilha, ele está chamando, é o nome que ele dá para esse relevo. Subtropical, de novo, é o mesmo clima que a gente estava falando do domínio das araucárias, que é em relação ao clima. Pradarias é o tipo da vegetação. Então, olha só, o relevo tem esse nome, coxilhas, porque são suaves elevações. É o nome que os gaúchos dão para essa forma de relevo, que são as coxilhas. Olha só como elas são, ó. Isso aqui também é uma foto minha de uma viagem que eu fiz lá para o Uruguai e estava passando pelo Rio Grande do Sul. Tá vendo? Ó, são colinas, são umas colinas, olha só, que são suaves elevações. É uma região, então é um relevo bem plano, só tem algumas ondinhas assim de relevo. Esse relevo, essas colinas aqui, são chamadas de coxilhas, certo? Esse relevo foi formado por grandes rios que são bastante largos, né? Então, como eles formaram isso? Eles formaram uma planície, que a gente chama de planície aluvial. Sempre quando você ouvir falar aluvial está ligado a rio, né? Então, tudo que for aluvial está relacionado a um rio. Então, quando fala, por exemplo, ouro de aluvião, significa aquele ouro que se encontra nas barrancas dos rios. E uma planície aluvial, então, é uma planície de um rio, né? Então, a hidrografia desse lugar é composta por rios bem largos. Os solos, nessa região, eles têm muita fertilidade. E ele é utilizado principalmente para o cultivo do arroz e muito utilizado para o cultivo da soja.
aqui eu tirei uma foto para mostrar para vocês, nessa viagem que eu estava fazendo no caminho. Isso aqui é um plantio de arroz, que precisa de uma área alagada. Então, essa área que é mais plana é perfeita para o plantio de arroz, né? Então, é justamente nessa região onde vem a maior parte do arroz que o brasileiro consome, vem dessa região. O clima desse lugar é o mesmo que o clima que a gente estava falando ali do domínio das Araucárias, porque é uma região já abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, as características são, mais uma vez, chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo, que ajuda bastante no plantio lá do arroz, né? Só que com quedas bruscas de temperatura no inverno, né? Com as temperaturas bem baixas no inverno. E a vegetação que se desenvolve são as pradarias, que são essa vegetação aqui, né? Ó, de campos, né? Bem vegetação gramínea, né? Uma vegetação bem baixinha, que é típico dessa, que recebe esse nome de pradarias. Essa é minha amiga Andressa, que a gente fez essa viagem juntos, e a gente passou pelo quilômetro 666, e aí a gente não resistiu de tirar uma foto nessa placa. O próximo domínio é o que ele chamou de domínio dos mares de morros. Aí você vai falar, nossa, professor, mas que coisa, mares de morros, o que é isso, né? Lembra que eu falei que ele era um pouco poético, né? Então aqui foi onde ele deixou extravasar essa poesia dele, né? E ele viu a paisagem e falou, nossa, isso aqui parece um mar, mas não é um mar com água, é um mar cheio de morros, né? É um mar de morros. Por quê? Hoje vocês já vão entender a hora que eu mostrar a foto. E como é que ele deu o subtítulo desse domínio, né? Ele chamou de áreas mamelonares. Mamelonares não é o que vocês estão pensando, eu já vou mostrar o que são essas áreas mamelonares, que é a característica do relevo. Tropical, que é característica do clima. Atlântico também está ligado a esse tipo de clima, que eu já vou falar já, mas justamente porque olha só onde se localiza o domínio morfoclimático dos mares de morros. Olha só, é ao longo do litoral brasileiro, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, por isso Atlântico. E florestadas, por quê? Porque é coberta de, ou pelo menos era, né, originalmente coberta de florestas tropicais. E eu já vou falar já sobre isso. Então, qual que é o relevo dessa região? É uma área com morros arredondados. Olha só, olha essa imagem aqui. Essa foto não é minha, tá? Essa foto é de um fotógrafo, geógrafo também, de uma região que fica nesse lugar no domínio dos mares de morros, né? E olha só, parece que é um mar mesmo. Ele olhou para isso aqui e falou, nossa, isso aqui parece um mar, só que ao invés de água tem um monte de morrinhos, tá vendo? Ó? E olha como esses morros, eles são arredondadinhos, tá vendo? Olha só, eles são arredondados, não é uma divisão com picos, assim, bem quebrados, como se tivesse quebrado, né? Não, é arredondado. Por quê? Porque esse arredondado é formado pela chuva. Então, chove tanto nesses lugares que a água vai erodindo, né? E vai desenhando, esculpindo esses morros de maneira arredondada. A gente já viu o nome disso, né? A chuva, ela faz esse processo de intemperismo, né? E vai moldando as rochas, né? Além desses morros arredondados, também, olha só, aqui embaixo, ó, tem uma área mais plana, tá vendo, ó? Que é formada justamente por esse rio que tá aqui, ó, tá vendo que isso aqui, ó, é um rio. Esse rio, ele é o que a gente chama, então essa região mais plana formada por esse rio é justamente aquilo que eu estava falando, que são planícies aluviais. Então, nesses lugares tem essas planícies aluviais, mas também tem esses mares de morros aqui. Como essa região tem esses morros bastante arredondadinhos e muito íngremes, ou seja, ele tem encostas bastante inclinadas, o que pode acontecer?
acontece muito deslizamento de terra, que eu já vou mostrar já para vocês. E o nome disso, dessas áreas mamelonares, vem por causa do melão. Olha só, eu peguei uma foto na internet de um caminhão de melão. Então, por isso que chama áreas mamelonares, porque é como se tivesse esses morros fossem um monte de melões juntos ali na feira, e parecesse melões. Por isso tem esse nome, mamelonar. Então, toda vez que você lembrar de mamelonar, você tem que lembrar do melão. Aqui também é uma outra área, essa é uma foto minha, já de uma área de transição, então, mas dá para ver ali, né, um pouquinho esse relevo mamelonar ali. Peraí, pessoal, que eu vou fechar a janela aqui que tá fazendo barulho. Parou. Então, como eu falei, né, essas áreas, olha só, os morros, eles são bastante inclinados, tá vendo? E aí, isso, quando chove, principalmente na época do verão, agora nesse momento, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, são momentos em que chove muito no Brasil, né? Especialmente nessa região. E aí, essa chuva vai saturando o solo e faz com que ocorra muito deslizamento de terra, né? E aí, nós temos no Brasil uma realidade muito triste, né? Em que muitas pessoas não têm onde morar e precisam ocupar esses terrenos que são bastante íngremes e perigosos, né? E aí, então, acontecem muitos problemas como esse, né? Muitas pessoas perdem suas casas, sua vida, muitas vezes, por causa desses processos, né? Essa foto aqui é uma foto que eu gosto muito, que me resume um pouco sobre esse domínio morfoclimático, né? Porque eu tô aqui, tirei essa foto de um barco. E aí, então, esse barco tá lá no Oceano Atlântico. Tô lá no mar, no Oceano Atlântico, e virei lá pro lado do continente e tirei uma foto, né? E aí você consegue ver as áreas mamelonares, né? O relevo mamelonar, que é essas encostas, com essas áreas mamelonares cobertas, olha só, pela vegetação. A vegetação dessa região é a que a gente conhece como a floresta ombrófila densa, ou a gente chama ela vulgarmente de Mata Atlântica, né? Essa floresta, ela se desenvolve aqui por causa das características do clima. Qual que é as características do clima dessa região, que é o tropical atlântico? Olha só, é atlântico porque está perto, né, está banhada pelo Oceano Atlântico. E tropical por quê? Porque é uma região em que as temperaturas variam entre o verão e o inverno. Lembra da característica do clima tropical? O clima tropical tem duas estações bem definidas, o verão e o inverno. No caso do clima tropical típico, que a gente vai falar daqui a pouco, o inverno é seco. É mais frio e seco. Só que nesse caso, ele é tropical atlântico, tem uma diferença. O Oceano Atlântico, no inverno, ele continua ali. Ele não deixa de existir no inverno. Então, no inverno, ele continua fornecendo umidade para essa região. Portanto, nesse lugar, o inverno continua chuvoso, apesar de chover menos, mas continua chuvoso. E isso faz com que tenha chuva disponível durante o ano inteiro, permitindo que essa vegetação consiga se desenvolver. Então, o clima tropical atlântico tem altas temperaturas, principalmente no verão, e chove durante o ano todo. Então, isso permite que se desenvolva a floresta atlântica. Então, olha só, essa é mais uma foto que eu tirei aqui na Serra do Paraná. Se você for um dia na Serra do Mar, no Paraná, se você for para alguma praia aqui no Paraná, Guaratuba, Matinhos, ou Paranaguá que seja, ou Ilha do Mel, enfim, para qualquer desses lugares você vai passar por essa serra. E essa serra, ou se você estiver indo para Santa Catarina, você pega um pedacinho dela também. Então tem essas características aqui, ó, o relevo de morro, né, esse mar de morro coberto por essa floresta tropical atlântica. Aqui essa foto é a foto que eu tirei, só que em São Paulo. Então, em São Paulo também é coberto por esses mares de morros. E
Nessa região, eu gosto de mostrar ela porque ela também tem um mar de morro, tem a floresta tropical, e nessa região chove tanto que olha só o que tem aqui, ó. É uma região que tem muita, muita, muita plantação de bananeira, de banana. E aí, então, boa parte da banana que a gente consome, ou na verdade não exatamente a gente, né? Principalmente as bananas que vão para exportação vêm dessa região. Exatamente, Débora, no Rio de Janeiro também é característico desse domínio morfoclimático, né? Por isso que os morros são tão famosos lá no Rio de Janeiro. É bem característico esses morros, os mares de morros lá. A banana, por que tem muita banana? Porque a banana precisa de muita água para poder se desenvolver. Então, isso aqui é um ótimo lugar para desenvolver banana. Tanto que, quando você vai lá para o litoral aqui do Paraná, tem aquela bala de banana, que é bem famosa, né? Bem característico da banana, desse litoral. Outra coisa também, no litoral paranaense, tem uma comida que chama barreado, que eles fazem com uma carne, que fica cozinhando por muito, muito tempo. E junto com o barreado, você come com uma farofa de banana, justamente porque a banana é muito presente nesse clima, nesse domínio. Essa foto aqui é de eu e um amigo meu, uma viagem que a gente fez. Na verdade, eu viajei ali para a cidade dele, que é em Ilha Comprida, lá no litoral de São Paulo, e a gente foi fazer uma trilha, né? Essa vegetação, a vegetação da Mata Atlântica, ela é muito antiga, e olha só como que é a vegetação, ó, super densa, né? Então você quase não vê muito longe, né? E olha o tamanho dessa árvore, né? A gente tá bem na base, ele estava bem na base da árvore, olha só, ele estava só nas raízes ainda, né? Ele nem conseguiu chegar no caule. Imagina o tamanho que tem essa árvore. Então, uma árvore centenária, muito antiga, uma figueira, se eu não me engano. E olha só, a árvore está toda verde. Isso que é verde é musgo, né? Então, o musgo é característico de lugares em que é bastante úmido. Então, é uma floresta que depende da umidade, né? E essa umidade, a presença de água, sempre significa vida. Então, essa é uma região com muita biodiversidade, porque tem muita água disponível. Professor, Diga, Débora. lá no Rio de Janeiro, eu fui para lá no final do ano e a gente ia bastante para cachoeira, né? E aí, tipo, nas cachoeiras, essas árvores, tudo, por exemplo, tinha um pé de banana lá gigante, que eu nunca tinha visto na vida, tudo. São praticamente esses climas, né? O domínio do mar e de morro, né? Lá pro Rio de Janeiro, são esses, né? Isso. Então, quando a gente fala de domínio, é justamente isso, porque ele envolve grandes áreas, né? Então, aqui a gente está falando ao mesmo tempo dessa região do litoral do Paraná, mas também do litoral de São Paulo, também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até a costa nordeste do Brasil e até lá no Rio Grande do Sul. Então, toda essa área que estava em cinzinha aqui, ó. Aqui, né, ó, tá vendo? Ó? Toda essa área. Para a gente aqui do Paraná, estaria aqui, né, mais ou menos, no litoral do Paraná. São Paulo, mais ou menos aqui. No Rio de Janeiro, aqui. Então, tudo dentro desse domínio dos mares de morros. O que mais, Débora? Era só isso que você falava ou tinha mais coisa? Não, é que eu estava com dúvida mesmo, porque, tipo, pra mim, como eu só tinha aprendido aqueles climas lá, pra mim só existia aqueles climas. E aí eu fiquei, tipo, curiosa, porque lá predomina bastante morro, e daí agora eu já tenho noção que são esses climas. Isso, perfeito. Então, o que o Aziz Absaber fez? A gente já estudou sobre esse tipo de clima, a gente já estudou sobre os relevos, a gente já estudou sobre água. Então, o que ele fez? Ele pegou tudo isso que a gente já sabe sobre essas características e juntou em uma coisa só. Então, ele classificou, pegou como se fosse tudo aquilo lá e separou. Então, ó, o lugar que tem esse tipo de clima, com esse tipo de vegetação e esse tipo de solo e assim por diante, eu vou chamar de domínio de mares de morros. Então, ele não criou um novo clima, né? Ele só pegou essas características e juntou ela com as características do solo, da vegetação e etc. Por quê? Porque, de maneira geral, tem várias pessoas que estão, em outros estudos, né? Os estudiosos estudam separado, então só estuda o clima, só estuda a vegetação, só estuda o solo, né?
E ele fez esse estudo combinado, assim, né, junto de todas essas coisas. Por quê? Porque elas são integradas, não tem como estudar elas separadamente. Uma coisa influencia na outra. O próximo domínio que a gente vai falar é o domínio dos cerrados, que, olha só, é essa região aqui, ó, é um dos maiores domínios brasileiros, é esse que está no meio aqui, ó, do Brasil, esse que está em amarelo. É o domínio dos cerrados, o domínio do cerrado. Peraí, tá chegando. Domínio do cerrado. E aí, o que ele chamou de subtítulo, né, do domínio dos cerrados? Ele chamou de chapadões, não é o chapadão que você está pensando, eu já vou explicar, tropicais, interiores, com cerrados e florestas galerias. Quando ele está falando de chapadões, ele está falando do relevo desse lugar. É um relevo chapado, ou seja, um relevo plano, né? Quando a gente estava na quinta série, os professores ensinavam para a gente, as professoras ou os professores ensinavam para a gente que um planalto era uma região plana e alta. Então, você imaginava um relevo plano e alto, né? Isso é característico no chapadão. Então, o chapadão é assim. Já vou mostrar uma foto para vocês. Por que interiores? Porque está bem no centro do Brasil, né? Bem no centro do Brasil. Então, são chapadões interiores, né? Esses planaltos variam de 300 metros a 1.700 metros de altitude. E é nessa região central do Brasil, como é uma região alta, é onde tem a origem dos principais rios brasileiros. Por exemplo, o Rio Paraná, que é o que passa aqui do nosso lado, que é onde tem a usina de Itaipu, a origem dele, as nascentes dele, boa parte delas estão ali nessa região do domínio do Cerrado. A mesma coisa é para o Rio Paraguai, que passa lá no Paraguai e vai se juntar ao Rio Uruguai lá embaixo. A bacia amazônica, a maior parte, na verdade, da bacia amazônica tem origem, as águas vêm dessa região aqui do domínio do Cerrado. Ou seja, é uma região muito, muito importante. Olha só, por que é um chapadão? Olha só a característica desse chapadão, olha só. É uma região relativamente plana e alta. Essa daqui é uma foto que eu tirei lá na Chapada Diamantina, que é uma região de uma faixa de transição ali, mas tem muitas características do Cerrado. Olha só como é lá em cima. Eu subi, tá vendo que tem uma trilhazinha aí? Eu fui andando por essa trilha aqui e subi até lá em cima. Quando eu cheguei lá em cima, olha como era. Uma região bem plana, tá vendo? Ó, não tem muitas elevações, não é um lugar que tem muita diferença de altitude aqui, né? Então é um plano num lugar alto, olha só. Aqui eu tava lá embaixo, olhando lá para cima, é alto, né? E aí a hora que cheguei lá em cima, olha só, um lugar bem plano e alto. Então é isso que é um chapadão. Tá? E qual que é o clima dessa região? Aqui sim é um clima tropical típico. Ou seja, no clima tropical típico, como a gente viu, é um clima que tem duas estações bem definidas. No verão chove bastante, é um verão úmido, e no inverno é seco. Essa seca pode durar de 3 a 5 meses. Então pode ficar chovendo bem pouquinho a água, ou sem chover durante 3 ou 5 meses. E aí os rios vão variar de acordo com essa chuva, né? No verão vai ser rio com bastante água, com bastante volume de água, e no inverno vão ser rios mais secos. A gente observa isso um pouquinho aqui, né? Quando fala, o reservatório da Itaipu está muito seco, né? Então, tá muito baixo o nível da Itaipu, por exemplo, né? Ou quando vai nas cataratas, e nas cataratas vê que o nível está bem baixinho, está só bem fininha a água. Por quê? Porque são justamente nesses períodos que chovem menos, né? Aqui, no caso da Itaipu, quando fala isso, é justamente porque é nessa região aqui que chove mais ou menos durante o verão e inverno. Então, se lá não chove, o nível do rio aqui vai ficar mais baixo. Então, isso aqui é um panorama que eu fiz lá dessa região aí, da Chapada Diamantina, nos lugares que eu visitei. Como que são os solos dessa região? É um solo que tem muita acidez. Então, para poder... Ele não é um solo muito bom para o plantio por si só, por exemplo. Além disso,
como tem esse período de chuva e um período de seca, na época de seca, a vegetação não consegue água porque não tem chuva, então ela busca essa água lá no fundo, lá no lençol freático, lá embaixo da terra. Então a vegetação desse lugar precisa ter muitas adaptações para esse período de seca. Uma delas as raízes delas são muito, muito, muito profundas para poder buscar essa água no período de seca, né? Ao mesmo tempo que essa vegetação... Então, olha só, a vegetação depende do lençol freático, da água disponível que está lá no fundo do solo. Mas, ao mesmo tempo, é a vegetação que tem essas raízes profundas que faz com que tenha água lá no fundo nesse período de seca. Por quê? Porque a água, no período de chuva, vai escoando, vai entrando dentro do solo e ela vai pelo caminho que a raiz leva, porque é mais fácil. Então, ela vai levando, é a raiz tão profunda que permite que a água chegue até lá no fundo. Então, é por causa da vegetação que continua tendo água no inverno. Por isso que é muito problemático desmatar o cerrado. É muito perigoso, porque é por causa da vegetação que a água continua existindo lá. Então, sem vegetação, para de existir água. E água é vida, não só para os animais e para as plantas, mas também para a gente. Então, tirar a vegetação do cerrado significa tirar a vida das plantas, dos animais e das pessoas. Isso é muito importante. Então, a vegetação, ela é muito variada. Então, ela é composta desde áreas de florestas, como cerradões, até áreas de campos, mais campestres, que tem mais uma vegetação como essa daqui, ó, tá vendo? Ó? Campo de gramíneas, tá vendo? Ou tem áreas de mais florestas, como aqui nessa outra região que já vai aparecer aí para vocês, olha só. Isso aqui também é lá na Chapada Diamantina, lá nessa faixa de transição do Cerrado. Então, olha só como é plano e alto o relevo, né? Cortado por rios e com essa vegetação de cerrado aqui, né? E também tem muitas vegetações que a gente chama que é a floresta de galeria, ou seja, são as matas ciliares, por isso que ele chama de floresta de galerias, né? Que é essa vegetação que tem em volta dos rios aqui, ó. Então é floresta de galeria. Olha só que legal esse lugar que eu conheci lá na Chapada Diamantina. Também. A água tem essa cor meio avermelhada por causa da matéria orgânica da vegetação do cerrado. Então, é uma vegetação bastante rica. Olha eu lá no topo da Chapada Diamantina. Olha só como é chapado, tá vendo? Olha só. Reto e plano, bem alto. E aí subi quase tudo isso aqui. Cansei bastante. Quando eu cheguei lá em cima, essa vista maravilhosa. E aí, olha só, essa foto eu tirei aqui no avião, ela não é muito boa, mas só para mostrar para vocês que nessa região é característica as florestas de matas ciliares. Hoje em dia é garantido no Código Florestal que tenha uma vegetação em volta dos cursos dos rios, né? E é obrigatório. Essa legislação é de 2012. Antes disso não era obrigatório, mas no Cerrado, naturalmente, essas florestas já aconteciam. Olha só, então tudo que você está vendo mais escurinho aqui, ó, são florestas. E essas florestas, elas estão meio tortinhas assim, elas parecem umas linhas tortas, justamente porque são rios, né? Os rios são meio tortinhos, então a floresta acompanha esses rios. São as chamadas matas galerias ou matas ciliares. O próximo domínio que a gente vai falar é o domínio das caatingas. O domínio das caatingas, ele deu o subtítulo de depressões intermontanas. Intermontana significa entre montanhas e interplanáuticas, entre planaltos, semiáridos, que significa semissecas ou semidesérticas. Vamos decifrar isso aqui, esses palavrões. Depressão é a forma do relevo, não é só a depressão, não é a depressão que a gente tem de ficar em casa, né? É
a forma de relevo, depressão, que eu já vou mostrar para vocês. Nesse caso, é a depressão sertaneja, que não é a depressão da Marília Mendonça ou do Zé Neto Cristiano, não é essa depressão sertaneja, é uma outra depressão sertaneja que eu vou mostrar para vocês, e a depressão do Rio São Francisco. Por que é depressão intermontânea e interplanáutica? Porque essa depressão fica entre planaltos, então são depressões rodeadas por planaltos. Que planaltos são esses? O planalto do rio Parnaíba e da Borborema. Já vou mostrar para vocês que planaltos são esses. Nesse lugar é o lugar onde menos chove no Brasil. Por isso que é um clima semiárido. Qual que é as características do clima semiárido que a gente já viu? É um lugar que também que tem o verão chuvoso, mas no inverno tem secas prolongadas. Ah, professor, igual no clima do Cerrado? Igual no clima tropical. Só que aqui, a período de seca é muito mais longo. Então, ele pode durar, ao invés de 3 a 5 meses, como no clima tropical, aqui ele pode passar de 5 até 8 meses com pouca chuva ou nenhuma chuva. Né? E as temperaturas são elevadas ao longo do ano todo, nesse lugar, então, onde tem a menor pluviosidade no Brasil. Então, eu vou mostrar para vocês, esse é o mapinha do Brasil, e aí, olha só, tudo que está em marronzinho são áreas de planícies. Tudo que está em verdinho são áreas de depressões. Tudo que está em amarelinho são planaltos. Então, olha só, aqui ó, tem esse azulzinho aqui é o Rio São Francisco. Olha só. Esse é o Rio São Francisco. E em volta dele, ele que desenhou essa depressão aqui. É uma depressão porque em volta da depressão, olha só, tem planaltos, tá vendo? Ó? Tudo que está amarelinho aqui são os planaltos que envolvem a planície do Rio São Francisco. E aqui, ó, fica a depressão sertaneja. A depressão sertaneja está entre dois outros planaltos. O planalto da Parnaíba, do rio Parnaíba, que passa aqui, e o planalto da Borborema, que é esse amarelinho que está aqui. Então, nesse mapinha, eles fizeram um perfil topográfico, para a gente poder ter ideia de como é isso. Então, ó, eles fizeram um corte, nesse canto aqui é o A, e nesse canto aqui eles colocaram o ponto B. Olha só o que isso significa. Que esse pontinho aqui é o ponto A. É esse aqui, ó. E esse daqui é o ponto B, aqui no litoral. Então tem lá o litoral aqui, e aí olha só, aqui é o Planalto da Borborema. Aqui é o Planalto do Parnaíba. E olha só o que tem no meio, uma depressão, uma área mais baixa do que o seu entorno. Esses dois planaltos. Eu fui visitar isso daí e tirei uma foto. Isso aqui é em Buíque, lá em Pernambuco, no parque... Eita, agora eu esqueci o nome dessa área. É um parque nacional e você pode visitar lá, mas é uma área protegida, né? E aí, olha só, isso daqui que vocês estão vendo é o Planalto da Borborema, tá vendo? Olha só. É a região plana e alta do Planalto da Borborema. Aqui ele faz uma volta, assim, ó, como se fosse uma bacia. Eu tô em cima dele aqui ainda, e lá embaixo eu conseguia ver é o quê? É a tal da depressão sertaneja. Podia ter Marília Mendonça com um palquinho ali cantando, né? Amante não tem lá. Mas não é. Por quê? Porque é a depressão do sertão, sertaneja do sertão nordestino. Então aqui é a entrada do sertão nordestino lá em Pernambuco. Também é o mesmo lugar onde eu tirei essa foto inicial aqui, ó. Lá em Arco Verde, no semiárido brasileiro. Foi a visão mais linda da minha vida, que foi nesse lugar onde eu estava vendo, ó, no lado direito ali, ó, o sol se pôr e ao mesmo tempo a lua cheia nascer. Tem até uma música famosa, né, que fala que não há uma coisa mais linda no mundo do que o sertão, a lua, o luar no sertão. E realmente não existe nada mais lindo. É algo que eu recomendo a todo mundo ver um dia na vida de vocês. Depois eu vou voltar nessa frase aqui do Aziz Absaber. Agora eu só preciso correr para ir lá para frente.
E aí, então, essa é a depressão sertaneja, do sertão nordestino. Quais são as características do solo dessa região? Ele é, em geral, raso e pedregoso, não é muito profundo. E a vegetação, então, que se desenvolve ali tem que ser uma vegetação que consegue ser adaptada a esse período de pouca chuva, no período de seca. Então, como que elas fazem isso? A planta, ela desenvolveu alguns mecanismos, né? Um deles é perder as folhas, porque é pela folha que a planta perde água, né? Então, durante o período de seca, ela perde as folhas e fica sem folha. Por isso que ela é chamada de caatinga, que é a mata branca, significa mata branca. Por quê? Porque quando ela perde as folhas, ela perde a cor, né? Perde aquela cor verdinha dela. Então fica meio assim, ó, tá vendo? Aqui dá para ver umas árvores ainda que não estão com flor, que não estão com folha, né? Ou aqui, ó, por exemplo. Né? Então ela está mais seca, tá vendo? Tem essa vegetação, essa cara mais seca, sem folhas, né? Ou outra maneira é desenvolver espinhos. Então o cacto, tem vários tipos de cacto lá. Esse aqui é um facheiro, tem o mandacaru, tem o xique-xique, que são tipos de cacto que eles têm o quê? Tem espinhos. O espinho é uma adaptação de uma folha que a planta não perde água por ali. Então, por isso que se desenvolve esse tipo de vegetação lá. Por isso que é característico os cactos ali. Essa é mais uma. E olha o solo, ó, bastante pedregoso, tá vendo? Ó, e raso. Como chove muito pouco, olha só, é bem comum ver essa imagem, né? Caminhões-pipa carregando água de um lugar para outro. Então a relação com a água é completamente diferente da que a gente tem aqui. É de muito mais cuidado, muito mais respeito com a água, porque ela é muito mais escassa para as pessoas que vivem ali. Essa daqui é uma plantação de palma, que é um tipo de cacto que ele é muito usado para alimentação do gado, principalmente no período de seca, mas também para as pessoas também, porque nos períodos que seca muito e não tem muita oferta de comida, então as pessoas comem bastante a palma. Eu já comi, é uma delícia. Parece eles fazem tipo um vinagrete assim de palma, é uma delícia. A gente fala muito da seca, né? Mas essa região, a chuva é muito importante. A seca é importante, mas a chuva é muito importante. Olha só, aqui tinha chovido há poucas semanas. E olha só como está a vegetação verdinha, né? Quase tudo bem verdinho. Por quê? Porque quando chove, a vida brota, né? Então, a gente fala muito da seca, mas é muito importante falar da chuva também, né? Tanto que nesses lugares, a festa de São João é muito importante, né? Por quê? Porque é uma festa que comemora a colheita, principalmente do milho, por isso que tem um monte de bolo de milho, curau, canjica, tudo isso que é feito com milho, que é uma festa para comemorar a abundância, a colheita, né, do alimento que só vem por causa da água. Então, por isso é tão forte nessa região a festa de São João. Né? E aí eu fui num São João lá em Arco Verde, que é justamente de quando eu tirei essas fotos. Esse daqui é um facheiro, é um dos cactos característicos da região. Infelizmente, eu não achei minhas fotos do xique-xique, que é esse cacto super bonitinho, que ele é mais rasteiro, ele é mais no chão, assim. O último domínio agora está acabando, tá, pessoal? O último domínio é o domínio amazônico, que por enquanto é o único domínio que eu não conheço. Por isso, nenhuma dessas fotos que estão aqui são minhas, tá bom? E quais são as características do domínio amazônico? Ele chamou das terras baixas florestadas equatoriais. Terras baixas porque o relevo é uma área muito plana e com baixa altitude, né? Olha só, se você olhar aqui, você não vê nenhuma elevação, né? Então é tudo bastante plano. Né? Florestada porque é coberto, pelo menos por enquanto, pela floresta amazônica. E equatorial justamente porque está na região equatorial do país, próximo ou ao longo do Equador. Se é equatorial, significa que o clima também é equatorial. Como está no Equador, é a região que mais recebe iluminação durante o ano todo. Então, é uma região com alta temperatura durante o ano todo e de forma bastante constante. Com
temperatura muito elevada, o que acontece? Chove muito. Então, é uma região que também tem chuva, grande quantidade de chuva ao longo do ano todo. Chove muito, muito, muito ao longo do ano todo. E isso faz com que tenha rios muito volumosos, né? Então, não é à toa que tem um rio Amazonas, que é o rio mais caudaloso do mundo, né? Tem o maior volume de água do mundo, né? E esses rios são fundamentais para a vida das pessoas. É onde as pessoas moram, é por onde as pessoas se transportam, por onde as pessoas se alimentam, né? Então, os rios são fundamentais para a vida das pessoas nesses lugares, né? E porque chove muito, então, a vegetação desse lugar, ela é muito biodiversa. Então, a floresta amazônica é a região mais biodiversa do mundo, justamente por causa dessa presença da água. Lembra que eu falei? Água é vida. Quanto mais água, mais vida. Mais biodiversidade de animal, de plantas, de pessoas, enfim. Então, são muitas espécies diferentes. É uma vegetação que não perde suas folhas. A gente já falou dessas características, né? E uma coisa muito importante. O solo, dessa região, ele é pouco rico em nutrientes. Então, a floresta amazônica, o solo onde ela ocupa, não tem muito nutriente. Se não tem muito nutriente, da onde que vem a exuberância da floresta? A floresta, ela depende da própria floresta. A floresta só se desenvolve porque tem tanta matéria orgânica ali, e é tão calor e tanta umidade, que esses matéria orgânica que cai no chão, a serrapilheira que a gente chama, que são as folhas, galhos, animais que morrem, enfim, que vão se decompondo e vai fornecendo os nutrientes para a floresta. Ou seja, é uma floresta autossustentável. Ela se desenvolve a partir dela mesma. Mas isso significa que ela depende dela mesma. Então, se você desmatar a floresta, o que vai acontecer com a floresta? Vai morrer, porque a floresta se alimenta a partir dela mesma. Então, por isso que não faz sentido desmatar a floresta amazônica, porque se você desmata, você com certeza está diminuindo as chances delas se desenvolver. Então, olha só que interessante, né? Uma área extremamente plana, super alagada, mas também coberta de vegetação da floresta amazônica. Bom, e aí, por último, nós temos o que a gente chama de faixas de transição, que são aquelas áreas que estão entre 2 ou mais domínios, né? Por exemplo, a gente aqui em Foz do Iguaçu, estamos numa área de transição. Por quê? Porque a gente não está exatamente no domínio morfoclimático, na área do domínio morfoclimático das araucárias. Não está exatamente no domínio morfoclimático do cerrado, mas a gente tem características mistas delas. Então, as faixas de transição vão apresentar características mistas de vários desses domínios. Então, por exemplo, o Pantanal brasileiro é uma região de faixa de transição. A Mata dos Cocais também é uma faixa de transição. O Agreste, no Nordeste, também é uma faixa de transição. Olha só, eu tirei uma foto desse cacto aqui, que é na Chapada Diamantina, que é uma área mais próxima do Cerrado, mas também é uma faixa de transição. E tem lá, então, esse mandacaru, esse daqui é centenário também, que ele é característico do domínio da Caatinga. Esse daqui é o Pantanal, uma área que apresenta características do domínio da floresta amazônica, por exemplo, o domínio amazônico, como você vê aqui, essa área alagada com Vitória Régia, que é característica daquela região, mas também apresenta uma vegetação que é associada entre a Mata Atlântica com a floresta do Cerrado, né? Também, e as características do relevo bastante plano, que é característico do domínio amazônico. Essa daqui é na região das matas dos cocais, que é entre o domínio do Cerrado amazônico e da Caatinga, em que tem a presença de muitas palmeiras e coqueiros, vários frutos desses, como o babaçu, por exemplo,
que são característicos dessa Mata dos Cocais, que é uma região de mistura desses elementos de mais de 2 domínios. Certo? É isso sobre os domínios morfoclimáticos, pessoal. Ah, uma coisa. Só para terminar, o Aziz Abissab escreveu dizendo que mais do que simples espaços territoriais, ou mais do que simples áreas ou regiões, os povos, ou seja, nós que vivemos nesses lugares, esses povos herdaram paisagens e ecologias, pelas quais certamente são responsáveis, ou deveriam ser responsáveis. Ele está querendo dizer que nós, que vivemos aqui nessas regiões, a gente herdou a paisagem em que a gente vive e a ecologia em que a gente vive. Ou seja, todos esses elementos que eu mostrei para vocês agora, de clima, de vegetação e etc., a gente herdou isso naturalmente. Foi nos dado de presente pelo planeta Terra. E a gente deveria ser responsável por isso. Aí eu só vou deixar o questionamento, vocês nem precisam me responder se vocês acham que a gente está fazendo jus a essa herança ou não, se a gente está respeitando essa herança ou não. Bom, alguma dúvida por enquanto? Fala, Júlio. Professor, está escutando bem? Oi? Está conseguindo me escutar bem? Sim, agora sim. Pode falar. O meu maior sonho é um dia ir para a Austrália e segundo é para ver a Amazônia e o Pantanal. Porque a biodiversidade de lá é imensa e eu, como eu quero ser biólogo, é um lugar que eu vou estudar demais. Ficar muito lá dentro. Me perder lá no meio daquele mato. Muito legal, Júlio. Eu também ainda não conheço nem o Pantanal, nem a Floresta Amazônica. Então, tenho planos de assim que acabar essa pandemia e a gente puder viajar, realizar esses 2 sonhos. E a Floresta Amazônica tem nem porque desmatar só por causa dos recursos minerais, até porque aquele solo é arenoso, porque antigamente tinha os encontros lá dos oceanos, lá na pré-história, e aquela área ali era um mar. Daí como teve aquele cone de placa tectônica, teve ali a Cordilheira dos Andes, daí sim, fechou tudo. Mas tem peixe da Floresta Amazônica que era peixe de mar. Perfeito, exatamente. Não tem porque se matar ali, não tem nem lógica. Só se eles for querer o recurso mineral. Não só recurso mineral, Júlio, mas também as terras. Terra no Brasil significa dinheiro e poder. Então, isso diz muito, né, sobre o nosso país. Por isso que tem essa vontade, né, de desmatar. Então, por isso é uma constante luta mesmo nossa, né? Uma constante De luta, cuidar disso, né? queima e tudo. Mas eu acho que nosso país tem que cuidar demais dessa floresta. Nós mesmos, nós e esse conselho que tem, que é a floresta amazônica, não é só aqui no Brasil. Se eu não me engano, ela tem mais em 3 países. E nós deveremos cuidar dela. Mas está vendo muitos países europeus querendo pegar e meter ali o dedo, porque depois certamente eles vão querer querer tornar ela patrimônio mundial. Isso daí seria um problema para nós, porque aquele ali é o maior estado brasileiro. Mas na verdade, A diversidade que ela tem em tudo, mas eu acho que ela não devia ser mais nacionalista e pegar e nós cuidamos dela. Por mais que não está sendo bem cuidada, dá para ver demais, mas eu acho que deveria focar muito nas áreas de pesquisa, nas áreas de preservação. Na fiscalização, política pública, né? Exatamente. Eu sou descendente de indígena, eu fico imaginando. Aqui, pelo menos, eu sou descendente do Tupi-Guarani. O povo aqui, eles pegam e vão ter que ir para as cataratas, não tem mais com as aldeias estão tudo cuidado. Mas não é tanto pelo Brasil, porque o Brasil chegou aqui e foi acabando com tudo. Então, aproveitar lá que tem muita aldeia lá que
Eles nem aceitam mais ver ser humano. Estão tão isolados, ficam tão lá na dela. Porque elas querem só ficar lá na dela, no espaço delas, não quer. Estão vivendo da floresta, não estão desmatando, não estão fazendo nada, então deixa elas lá. Daqui vai lá cutucar eles. Pois é, infelizmente são áreas normalmente de conflito, né? E aí o que a gente tem visto, especialmente nos últimos anos, é o oposto disso, né? Na verdade é um ataque, né, às populações indígenas, às terras indígenas, que são áreas de preservação, deveriam ser, e há poucas semanas foi liberado o garimpo nas terras indígenas. Então, assim, Eu acho que o certo era Deprimente, né? o país fornecer modos assim para esses indígenas desenvolver o capital deles para eles mesmos. Se eles quiserem para a cidade, eles vêm, mas se eles quiserem ficar isolados, eles ficam. Mas eles vão poder ter essa escolha, eles não vão poder ser expulsos da terra deles, porque vão lá garimpar, vão lá pegar ouro, vão começar a desmatar, tacar fogo lá nas aldeias. Vão pegar aí exatamente. mais uma segurança pública, realmente, para eles, e econômica. Porque eles tanto podem vir para a cidade, porque eles vão ter o dinheiro, vão poder estudar em faculdade, quem quiser se desenvolver. E quem é mais conservador quiser ficar lá na aldeia, então fica. É uma escolha deles. Exatamente, Júlio. Exatamente. Pessoal, nosso tempo já está um pouquinho avançado. Vou falar para vocês, lá no Moodle, deixa eu abrir aqui. Eu coloquei, vocês vão, além da aula de hoje, tem uma tarefa para fazer. Isso é bem importante. Tem um documentário para vocês assistirem lá, que é muito legal, que fala sobre o Cerrado. Ele está disponível também na Netflix. Se vocês tiverem Netflix e quiserem olhar, assistir por lá, pode assistir por lá. Mas ele tem também no YouTube. E aí eu coloquei ali no Moodle para vocês, está lá no Moodle. Então vai aparecer aí, deixa eu só mostrar para vocês aqui na tela. Então, ó, o que eu coloquei lá no Moodle para vocês? Eu vou colocar, para quem não estava aqui na aula, né? Colocar a gravação do encontro síncrono de hoje. Aí tem o texto, eu peguei uma parte do livro dele em que ele faz um resumo sobre os domínios morfoclimáticos. Para quem se interessar, esse livro aqui é meu livro de cabeceira para viagem. Acho que você vai gostar bastante, Júlio. Ele faz um resumão assim desses domínios morfoclimáticos. Não, já aviso que não é muito fácil de ler, mas é muito interessante. Eu gosto muito. E aí, então, tem ali o filme, né? Sertão Velho Cerrado, que é o nome desse documentário. É um documentário muito bom, feito por diversas agências de pesquisa e movimentos sociais do sertão, do Cerrado, e ele mostra quão importante é a preservação do Cerrado e quão perigoso é o seu desmatamento, né? E a gente, na verdade, já passamos do ponto em que ele poderia se regenerar. O Cerrado é uma vegetação milenar. Então, aliás, tem milhões de anos aquela paisagem. Por isso que o Aziz Absaber fala que a gente herdou uma paisagem, uma ecologia, né? Então, tem milhões de anos em que está se formando aquilo lá. E a gente, em pouquíssimos anos, destruiu. Então, o documentário fala sobre isso, ele é super legal, super bem feito. Tem bastante gráficos, assim, que mostram de uma maneira bem legal, vocês vão gostar. E é obrigatório assistir ele também. Então, fica isso de tarefa para vocês. Combinado? Ninguém me responde. Então tá bom, Júlio, combinado. Beleza, Léo. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, encerramos por hoje e vamos nos falando. É isso então. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana. A gente vai se falando. Até mais.